Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 1. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Essa carta de Paulo e a carta de Paulo aos Romanos são consideradas as cartas mais importantes acerca da exposição do Evangelho, do que é o Evangelho. E como sempre, os irmãos percebem que Paulo, ele costumava dividir seus assuntos, tratando a parte teórica ou a parte do Evangelho, de explicação do que é o Evangelho, de quem é Cristo, da obra de Cristo, e depois ele partia para a parte prática. Não é diferente. Em Gálatas ele vai trabalhar o que é o Evangelho, vai exortar a igreja da Galácia acerca da atitude que ela estava tomando em abandonar o Evangelho para abraçar as obras da lei, achando que por obedecer à lei isso fazia deles salvos. E nós sabemos que Paulo ele vai mostrar que o homem ele não é justificado pelas obras da lei, mas ele é justificado pela fé na obra de Cristo, que a nossa salvação não depende do que fazemos, mas sim do que Cristo fez. Agora, a verdadeira salvação, ela traz uma transformação de vida. É por isso que no finalzinho dessa carta, Paulo vai falar sobre a vida no Espírito, as obras da carne e o fruto do Espírito. Ele sempre faz isso. Em Romanos, ele vai até o capítulo 11 tratando do que é o Evangelho. No capítulo 12, ele vai começar a falar sobre a parte prática, quando ele começa dizendo que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. E aí ele começa a tratar da parte prática. Na maioria das cartas ele faz isso, quando não trabalha as duas coisas ao mesmo tempo. Mas essas duas cartas, Romanos e Gálatas, uma mais extensa que a de Romanos, Gálatas bem mais curta, são cartas que Paulo ele explica de modo muito detalhado a obra de Cristo, ou o significado da obra de Cristo para nós. O porquê dessa obra, o que essa obra traz para as nossas vidas. E aqui, escrevendo aos Gálatas, eu já falei para os irmãos, o propósito de Paulo é justamente exortar aquela igreja que estava sendo influenciada pelos judaizantes, que tinham se convertido, eles tinham abraçado a Cristo, mas não tinham largado o fato de acreditar que o homem, para ser salvo, ele não precisava somente de Cristo, mas ele precisava de algo a mais. E eles davam ênfase principalmente à circuncisão, porque a circuncisão é a porta de entrada para o judaísmo, é como o batismo para nós. Então, a circuncisão dos homens, evidentemente, não das mulheres, era um meio pelo qual um gentil ele se tornava judeu, ele se tornava um judaizante, um religioso judeu, e se tornava também obrigado a obedecer todas as leis cerimoniais e também morais da lei. Nós sabemos que a lei moral ela não caiu. A lei moral, os 10 mandamentos, o amar a Deus acima de todas as coisas e o amar o próximo como a nós mesmos, isso é o fundamento da lei moral. Então, vocês lembrem que as 4 primeiras leis dos 10 mandamentos têm referência a Deus. Não fazer imagem, não tomar o nome de Deus em vão, não adorar, essas imagens, não ter outro Deus que não seja Ele. Então, todos os 4 primeiros mandamentos estão relacionados àquela palavra de Cristo. Ama a Deus acima de todas as coisas. Os 6 outros mandamentos em relação ao próximo. Honrar pai e mãe, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Então todos eles não cobiçarás, está relacionado ao próximo. Aí Jesus diz que a lei se resume no amor, amar a Deus, ou seja, os 4 primeiros mandamentos, e amar ao próximo como a si mesmo, os 6 últimos mandamentos. Aí nós temos a lei moral, ela não caiu, pelo contrário, ela nunca caiu. A lei sempre foi santa, sempre foi boa, sempre foi perfeita. O problema é que nós somos incapazes de cumpri-la. Por isso que nós não somos salvos por ela. Porque se nós fôssemos capazes de cumprir a lei, Jesus não precisaria ter vindo. Basta a lei. Mas como nós somos incapazes de cumprir a lei e estamos perdidos por sermos pecadores, nós precisamos de um Salvador. E aí Cristo vem, se torna um de nós, obedece à lei por nós, e além de obedecer à lei por nós e não ter pecado algum, ele sofre
toda a condenação que é destinada ao pecador em nosso favor, para que através dele, na fé dele, gratuitamente, nós sejamos salvos. Essa é a mensagem do Evangelho. Então o que estava acontecendo aqui era que esses judeus estavam dizendo: não, Cristo somente não é suficiente. Era isso que eles estavam dizendo a essa igreja. A igreja da Galácia, os irmãos sabem quais são. São aquelas igrejas de Icônio, de Listra, de Derbe, de Antioquia da Psídia. São aquelas igrejas que Paulo fundou na sua segunda viagem missionária, na sua primeira viagem missionária, desculpa. Então, na primeira viagem missionária, Paulo fundou as igrejas da Galácia. Não era uma igreja local como nós estamos aqui hoje. Eram várias igrejas espalhadas pelas casas. E esses judeus estavam visitando essas igrejas, estavam ensinando a esses irmãos que eles não deveriam apenas crer em Cristo, mas que eles deveriam também cumprir com algumas exigências da lei para serem salvos. Aí isso angustia Paulo, deixa Paulo irado, e Paulo agora vai escrever para essa igreja para tentar desfazer o erro que eles estavam caindo. É como se você, hoje, infelizmente, algumas igrejas evangélicas também sempre querem colocar alguma coisa a mais. Sempre querem colocar alguma coisa a mais para você ser salvo. É como se Cristo não fosse suficiente. Então sempre vem com alguma coisa a mais. Se você não fizer isso, você não... Eu já vi uma pregação que o camarada disse: olha, se você não confessar seus pecados todos, você não tem como ser perdoado. Veja, quem é que confessa todos os seus pecados? Isso é uma heresia, isso não tem na Bíblia, não. Na Bíblia tem dizendo: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. Mas são os pecados que nós temos noção, conhecimento deles. É claro que quanto mais na presença de Deus nós estivermos, mais seremos sensíveis ao pecado. E aí teremos um conhecimento maior dos nossos pecados. Mas o perdão dos pecados não depende da confissão. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que aqueles que realmente têm Cristo, eles vão confessar seus pecados. Vocês estão entendendo a diferença? Quem tem a Cristo confessa seus pecados. E confessa seus pecados porque o próprio Espírito Santo lhe conduz a isso. É Ele que nos conduz a isso. Agora, o que é que acontece? Alguns pecados eu não tenho consciência de todos os pecados que eu cometo. Por que eu não tenho consciência? Porque são vários. Até os pecados de motivação, os pecados dos sonhos, dos intentos do coração, eles estão incluídos. E às vezes eu não tenho noção de alguns pecados, por isso eu não confesso todos os pecados. E aí eu digo a vocês: se eu não confessar todos os pecados, eu não serei salvo? Claro que serei, porque Cristo morreu por todos os meus pecados na cruz. Agora, o propósito do Espírito Santo vai ser me conduzir à confissão. E aquilo que eu sou consciente de que eu pequei, eu devo o quê? Confessar. Se eu sou consciente de que o que eu falei foi pecado, então eu devo confessar, e o Espírito me levará a confessar, porque essa é a natureza do crente. Assim como me levará a arrepender-se desse pecado, porque o Espírito ele produz isso em nós. Mas veja, as pessoas ou as igrejas, ou os pastores, principalmente aqueles que são mais legalistas, eles querem acrescentar sempre alguma coisa que nós devemos fazer para sermos salvos. Como alguns também acham que para você ser salvo, você tem que ser santo. Eu vou trocar aqui. Na verdade, você só vai ser santo porque você é salvo. Eu não estou dizendo aqui que o crente ele não deva ser santo, não. Preste bem atenção. O verdadeiro crente, ele será santificado, porque Cristo nos chamou para isso. Então a obra do Espírito vai ser santificar as nossas vidas. Se eu digo que sou um crente, nascido de novo, e vivo no pecado, escravo do pecado, isso implica o quê? Que eu nunca fui salvo, que eu nunca fui convertido. Então veja, não é que eu vou ser santo pela minha força, pelo meu esforço que eu serei salvo, como se dependesse de mim a salvação e a santidade. Algumas coisas eu tenho que fazer, mas na verdade o Espírito Santo vem, transforma meu coração, e essa transformação ela continua para o resto da minha vida, até eu ser plenamente transformado e estar na presença dele. Mas a função do Espírito é me santificar.
Nós somos chamados para ser santos. Sede santos como o Senhor é santo, diz Pedro. Mas quem opera essa santificação é o Espírito Santo em nós, e nós cooperamos com essa operação do Espírito em nós, através dos meios que ele estabeleceu, que é a Bíblia, a oração, a comunhão com a igreja, o jejum e outros meios. Irmãos, pensa? Amém. É isso mesmo. Correto. O verbo está na passiva, ou seja, a santificação é uma obra que vem de fora. Quando eu digo de fora, de outra pessoa, sobre mim. Não sou eu que me santifico, mas ele me santifica. Correto. E a santificação, ela também tem um outro significado na Bíblia. Quando Paulo chama os coríntios de santos, ele está dando outro significado à palavra santo. Ele está dizendo que eles foram consagrados ou separados para um serviço específico. Santificar é separar e consagrar para um serviço específico. E não necessariamente que você já esteja maduro ou crescido na santificação. Porque o que a Bíblia nos ensina é o seguinte: se eu tenho 20 e poucos anos de evangelho, então eu tenho, não sei, deixa eu lembrar aqui, 25 anos, 26 anos de evangelho. Eu tenho 26 anos de evangelho, vamos dizer assim. E por aí ou mais, não estou lembrado agora. Mas não pode se comparar a minha vida de santidade com a vida de um novo convertido. Porque o novo convertido, ele ainda está o quê? No começo da sua vida cristã. Então ele precisa aprender sobre Cristo em relação à vivência com Cristo. Ele vai aprender em relação ao próprio Cristo, que ele vai conhecer mais na palavra, as experiências dele com Cristo. Então tudo isso com o tempo. E a vida dele no sentido de santidade, que o que é a santidade? A santidade é um abandono do pecado. E enquanto você abandona o pecado, você se aproxima de Deus. Essas coisas acontecem ao mesmo tempo. Você está buscando a Deus e se afastando do pecado. Isso é o conceito de santidade. Mas como foi dito, é Deus quem nos santifica e ao mesmo tempo cobra de nós que nós busquemos a santificação. Estão entendendo ou não? Não é monergista. A salvação, ela é monergista. Eita, deixa eu falar aqui numa linguagem. Que palavra louca é essa, né? Monergismo e sinergismo. Monergismo é quando a ação é de apenas um. Você tem duas pessoas, por exemplo, a salvação. Você tem os homens e Deus. Então a Bíblia diz que o nascer de novo é um nascer do alto. É um nascer de Deus. É Deus quem opera esse novo nascimento em nós. Então isso é uma ação monergística. Deus vem e opera em nós. O sinergismo já envolve os dois. Então enquanto a salvação é monergística, a santificação é sinergística, ou seja, Deus opera, mas eu também respondo cooperando com a operação dele. Como é que eu opero? Como é que eu respondo a essa operação de Deus no meu coração na santificação? Estudando a Bíblia, meditando na palavra. Bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor, dia e noite ele será como uma árvore plantada. A palavra de Deus é útil para corrigir, redarguir. Lembra desse texto? Para instruir o homem em toda boa obra. 2 Timóteo, né, capítulo 3, está aqui também. Então, a oração, vigiai e orai para não cair em tentação. Então eu oro, eu estudo a palavra, eu medito na palavra, e nisso eu estou cooperando com o que Deus tem realizado em mim através de seu Espírito. Isso é a obra de santificação. Então, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque aqueles irmãos gálatas aqui, a igreja da Galácia, era uma igreja nova convertida. Por isso que estava tão insegura em relação à palavra que tinham recebido de Paulo, ao evangelho que tinha recebido de Paulo. É Paulo que vai dizer, escrevendo aos Efésios, que nós precisamos dos mestres, daqueles que ensinam a palavra, para aprendermos a palavra e crescermos, conforme a estatura de Cristo, de varão perfeito, para não sermos como crianças, levados por qualquer vento de doutrina. Eu sei que vocês veem aí, só mudando aqui um pouco, falei em criança, é muito comum no YouTube você ver vídeos de crianças pregando, né? Aquelas crianças que, eu vejo as crianças de paletó, né, imitando os gestos dos pregadores, e o povo acha bonito, aplaude aquilo. Isso é tudo bobagem. Tudo bobagem.
Criança não tem que estar à frente de nada. Criança é criança. A Bíblia diz que o coração da criança é cheio de estultícia. Você não vai ver na palavra de Deus nenhuma criança dirigindo a obra do Senhor. Ah, não, mas espera aí. Não, nós temos que ensinar às crianças o caminho que elas devem andar. Nós temos que ensinar a palavra para elas, nós temos que cuidar das crianças e guiar as crianças pela mão. Essa é a nossa função. Só que a coisa está tão feia que o povo está botando até as crianças agora para dirigir culto, para pregar. E nós sabemos que uma criança não tem condição de dirigir ou de guiar a obra do Senhor. Você não vai ver nenhum profeta, Deus não chama nenhum profeta sendo criança. Ah, mas você vai dizer, Jeremias disse que era apenas uma criança. Ali é uma maneira de falar. Mas ele não era uma criança, né? Deus chamou Samuel, mas Samuel só começou a ser juiz quando ele já era adulto, né? Ele teve que crescer e desenvolver. Então entendam, as coisas são feitas sempre no meio de pessoas e através de pessoas que conseguem ter uma maturidade, crescer e resolver problemas. Porque a obra do Senhor é uma guerra. É uma guerra contra o mundo, é uma guerra contra a carne, é uma guerra contra o próprio diabo. Então nós precisamos realmente de pessoas maduras. E se Deus me chamou e chamou a você, veja bem, se Deus me chamou e chamou você, Ele chamou a gente para que a gente possa crescer e não ficar da mesma forma. Então, a partir do momento que o tempo vai passando, eu preciso crescer em maturidade, eu preciso crescer na fé, eu preciso crescer em santidade. E a igreja da Galácia estava tendo esse problema, estava sendo levada por uma heresia e Paulo estava protegendo essa igreja agora, escrevendo para ela. Vamos para o nosso texto, para a gente caminhar. Versículo 11, Gálatas 1:11, nós paramos no 10, na semana passada. Gálatas 1:11, versículo 11 até o 24. Se Deus quiser, hoje eu termino. Vou procurar ser mais prático, tá? Para vocês hoje, para vocês não cansarem. Gálatas 1:11 diz: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a destruía. Na versão de vocês vai ter a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém, para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Amém. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Nós vamos ter agora, através desse relato de Paulo, um testemunho do que Cristo fez em sua vida. Paulo vai defender o evangelho que ele tinha pregado aos Gálatas e o evangelho que ele pregava, justamente contando o que Jesus Cristo tinha feito na sua vida. Ele vai falar do seu passado como perseguidor, ele vai falar da sua conversão e do seu apostolado, do que ele fez depois da sua conversão. São 3 áreas que Paulo vai tratar para poder defender de que o seu evangelho, ou o evangelho pregado por ele, era um evangelho genuíno e o evangelho verdadeiro. Veja aí, Gálatas capítulo 1, observe que ele já tinha dito aí
no versículo 8, ele diz no verso 8: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, que seja o quê? Maldito, anátema, né? Maldito, em aramaico aqui, né? Anátema, maldito. E aí ele diz: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, seja amaldiçoado. Não importa quem seja. Paulo ele está já aqui tratando de que os judaizantes que estavam anunciando a necessidade da circuncisão aos Gálatas, dizendo que eles estavam pregando o evangelho que ia além do evangelho verdadeiro, além do evangelho que tem Cristo como centro. Lembre-se que Paulo disse aos Coríntios que a sua pregação era Cristo e este crucificado. A pregação ou o evangelho de Paulo tem Cristo como centro. Se o nosso evangelho não tem Cristo como centro, ou passa disso, ele não é o evangelho genuíno. O evangelho não anuncia bandeira de igreja. O evangelho não anuncia essas coisas, mas ele anuncia Cristo, a morte de Cristo pelos nossos pecados, a sua ressurreição como a aceitação de Deus do seu sacrifício e o fato dele estar reinando sobre todas as coisas, até que tudo seja feito e realizado conforme o decreto eterno do Senhor. Então vejam, Paulo agora ele vai mais uma vez afirmar que o evangelho pregado por ele e pelos outros que estavam com ele, seus cooperadores, era o evangelho genuíno do Senhor. E por que era o evangelho do Senhor? Ele diz: porque eu não recebi de homem algum. Foi Deus, foi o próprio Cristo quem me deu esse evangelho. O meu evangelho veio de revelação direta do próprio Jesus Cristo. Acompanhe comigo, verso 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Por isso que ele começa com o passado dele, vai falar da sua conversão e depois vai falar da sua história depois da conversão, do seu trabalho como apóstolo. Por que ele vai falar isso? Para mostrar que ele tinha recebido o evangelho diretamente de Cristo. Até o fato de Paulo dizer que não esteve no meio dos apóstolos, isso é uma garantia para ele provar que o evangelho dele foi de revelação direta de Cristo. O que é que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos, quando ele diz que o seu evangelho é de origem divina e é o único e verdadeiro evangelho? Ele está chamando a atenção para o que aconteceu com ele na estrada de Damasco. Vocês lembram o que aconteceu com Paulo na estrada de Damasco? Então, quando ele diz que o evangelho dele foi dado por Jesus Cristo, ele está se referindo a esse acontecimento. Ele não aprendeu o evangelho através da evangelização de nenhum homem. Como é que Paulo podia ser evangelizado? Se ele era o maior perseguidor da igreja, quem é que iria se aproximar de Paulo para pregar o evangelho para ele? Estava morto, estava assinando a sentença de morte, porque Paulo respirava perseguição, morte contra a igreja do Senhor. Ele vai mostrar justamente isso. Olha, vocês precisam conhecer o meu passado. Nenhum homem teria condições de persuadir Paulo por palavras, pela vida que Paulo tinha, de zeloso para com as tradições dos homens que ele tinha recebido, e pelo fato dele se tornar perseguidor da igreja, porque ele entendia que a igreja atrapalhava a sua própria religião, o judaísmo. Então ele começa dizendo: olha, eu não recebi o evangelho de homem nenhum. Ele está apontando aqui para o que aconteceu lá em Atos, está narrado em Atos, no capítulo 9. Ele está apontando para a sua conversão na estrada de Damasco, onde ele ouviu a voz de Cristo: Paulo, por que me persegues? E ele pergunta quem é, e ele diz: eu sou Jesus. Ele ouve e ele vê. Não sei o que ele viu tão claramente. A luz brilhou e era mais forte do que a luz do sol. O que ele viu, essa luz representava a glória do Cristo glorioso, do Cristo exaltado. Ele vê a luz, ele ouve a voz
e aquilo é suficiente para abalar o coração de Paulo. O coração de Paulo é abalado de tal maneira que ele passa 3 dias sem comer, irmãos. Ele passa 3 dias sem comer, ele ficou cego, passou 3 dias sem comer, a sua mente atordoada com aquilo que ele tinha acabado de ouvir e de ver. E ali o Senhor Jesus já começa a dar o Evangelho. O Evangelho é revelado para Paulo ali, porque ele, como um conhecedor de todo o Antigo Testamento, ele faz a ponte com Cristo. Cristo é aquele que havia de vir, Cristo é o Messias, Cristo é aquele que se torna maldito por nós. Ele consegue, o Espírito Santo começa a mostrar a Paulo o que ele não conseguia enxergar antes. Ele achava que Cristo era um falsário. Ou vocês acham que Paulo, quando estava sendo educado em Jerusalém, quando passou o seu período, quando ia para as festas em Jerusalém, quando estava lá se reunindo com os seus amigos e irmãos religiosos do judaísmo, ele como um fariseu, estudando ali o Antigo Testamento, estudando profundamente a palavra de Deus, vocês acham que ele nunca ouviu falar de Jesus? Vocês acham que Paulo, quando estava perseguindo a igreja e vendo os cristãos morrendo ou sendo aprisionados, até por ele mesmo e pelos que estavam com ele lutando contra o cristianismo, vocês não acham que Paulo estava ouvindo e vendo testemunhos acerca da pessoa de Cristo? Querendo ou não, Deus já estava trabalhando no coração de Paulo. A Bíblia diz que Estevão, o primeiro mártir da igreja, diz que as roupas daqueles que mataram e apedrejaram Estevão eram colocadas sob os cuidados de quem? De Paulo, que é chamado de Saulo, né? O nome dele na verdade é Saulo, tá? Que significa o quê? Saul, né? Ele não é da tribo de Benjamim, então era comum que os homens da tribo de Benjamim tivessem o nome do seu rei. Saulo é Saul. Paulo é a pronúncia romana do nome dele. Saulo é a pronúncia hebraica. E Paulo, ele usa mais Paulo porque ele se torna apóstolo de quem? Dos gentios. Era comum os gentios chamarem ele pelo seu nome romano, Paulo. Então, Paulo, ele, depois desse grande acontecimento, tanto que ele vai dizer aqui no versículo 13, acompanhe comigo, ele vai chamar a atenção dos irmãos gálatas, que já conheciam a história dele. Ele vai dizer, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira, ou seja, de forma realmente intensa, eu perseguia a igreja de Deus, e destruía essa igreja, eu devastava essa igreja. Isso aqui serve de lição para nós, né, irmãos? Paulo não entra em detalhes. Vocês já viram aqueles irmãos que vão dar testemunho na igreja das desgraças que fizeram no passado e querem contar todos os detalhes das misérias que eles fizeram, como se isso fosse glorificar a Cristo? Você vê que Paulo aqui, quando vai falar do que ele fez de errado, ele não entra em detalhes. Ele diz, eu perseguia demasiadamente, eu destruía a igreja. Mas ele não diz quantos matou, se matou, quantos puniu, quantas mulheres apanharam, quantos homens com a sua perseguição. Mas a palavra é muito forte, eu destruía a igreja, eu devastava a igreja. Essa palavra, irmãos, ela é muito intensa. Alguém chegar e dizer, eu destruía a igreja de Deus. Eu era um perseguidor, uma pessoa que estava completamente cega. O meu foco, a minha missão era acabar com essa seita na cabeça dele. Eu odiava aqueles irmãos, eu odiava a igreja, eu odiava Cristo, eu odiava as orações deles. Com certeza muitas coisas aqui, mas ele não entra em detalhes, porque isso não traz nenhuma glória para Paulo. Muito pelo contrário, traz vergonha para ele. Mas ele sabe que tudo isso aconteceu para Deus revelar Cristo na vida dele. Porque Paulo vai se tornar um homem que era perseguidor, é transformado de tal maneira que passa a ser perseguido por amor a Cristo. Não há como deixar de enxergar o poder sobrenatural de Deus, de Cristo na vida de Paulo, pela sua tremenda conversão. Por isso que ele diz, para revelar Cristo em mim, na minha vida, o que ele fez na minha vida. Então ele conta aqui primeiro sua vida como perseguidor, depois ele vai falar da sua conversão e terceiro ele vai falar da sua atividade imediatamente após a sua conversão.
Por esses 3 acontecimentos, Paulo vai provar que o evangelho que ele recebeu só pode ser genuíno, é o evangelho de Deus, é de Cristo, não é evangelho de homem nenhum. Versículo 14. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. É interessante isso aqui, viu, irmãos? Paulo vai falar, Paulo era fariseu, a gente vai saber disso em Filipenses, né? Se vocês quiserem anotar, para ler depois em casa. Ele vai dar mais detalhes escrevendo aos Filipenses no capítulo 3. Aí vocês podem ler depois isso em casa. Capítulo 3, verso 6, Paulo vai dizer que era fariseu, que era da tribo de Benjamim, que ele sobrepujava, né, realmente os da sua época, da sua idade. Ele ultrapassava em termos de zelo, provavelmente também em termos de conhecimento. Paulo tem um conhecimento extremamente profundo do Antigo Testamento. E Deus vai usar todo esse conhecimento que ele tem em favor do Evangelho, em favor da obra do Senhor. O que Paulo diz aqui, irmãos, é que ele era zeloso das tradições dos pais. O que é que isso quer dizer? Das tradições dos homens. Vocês lembram que Jesus Cristo falou contra as tradições dos homens que os judeus, os fariseus, os mestres religiosos tinham? Porque o que é a tradição dos homens? É a interpretação dada ao Antigo Testamento. É a interpretação que os judeus davam às leis do Antigo Testamento. Então eles tinham uma interpretação que muitas vezes não era nada daquilo que Deus intencionava através daquela lei. Como, por exemplo, sobre a guarda do sábado. Os judeus, eles tinham várias regras, eles têm, né, Roberto? Tem várias regras, até a quantidade até a distância que você deve andar para não ser considerado um trabalho, não é isso? Pronto, 1.080 metros. Se você andar no sábado mais do que isso, já é considerado o quê? Uma quebra da lei. Mas isso não está na palavra de Deus. Então Jesus, vocês vão ver Jesus tentando desmontar as tradições dos homens, justamente no Sermão do Monte, quando ele vai dizer: ouviste que foi dito, não adulterarás. O judeu, ele entendia que o adultério era só quando o homem praticava o ato, ou a mulher, quando praticava em si o ato sexual. Mas Jesus vai dizer: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar e cobiçar no seu coração sexualmente, você já está o quê? Adulterando. Então ele vai além. Ele mostra que o princípio é muito maior do que a interpretação que os homens davam. Então essa interpretação é a tradição dos homens. E Paulo diz: olha, eu era zeloso nisso. Você conhece bem, Roberto, é a halakha, né? Halakha. A halakha é a tradição dos homens. É a interpretação que eles davam de muitas leis. Então Paulo diz: eu era zeloso, eu pegava pesado nisso. E por isso que ele perseguia a igreja, porque ele entendia que a igreja estava atrapalhando a fé deles no seu Deus, a vida deles com Deus, e ele tinha que destruir aquela igreja, era o zelo dele. Veja aí no versículo 15. Aí ele vai falar algo interessante. Depois que ele fala que ele era um ferrenho perseguidor, aí ele vai dizer: mas o Senhor me salvou, o Senhor me transformou. Veja que a obra não é de nenhum homem, é Deus quem opera no coração de Paulo, de Saulo ainda, né? De Saulo de Tarso. Versículo 15 ele diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou, pelo que, irmãos? Pela sua graça, aprouve revelar, veja, Deus quis, soberania de Deus, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, e sem detença não consultei carne nem sangue. Ele já vai entrar no que ele fez depois de convertido. Então vamos parar aqui na conversão dele, vamos comentar um pouquinho isso. Paulo aqui, ele usa uma linguagem parecida com a de Jeremias, capítulo 1, verso 5. Jeremias, o que é que ele diz no capítulo 1, verso 5? Lembram? Ele fala do chamado dele, que o Senhor tinha lhe separado no ventre. Lembra? Então, parecido. A linguagem de Paulo é semelhante à de Jeremias. Capítulo 1 de Jeremias, versículo 5.
Ele diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre te consagrei e te constituí profeta às nações. Vá para Lucas capítulo 1, também, versículo 5. Lucas capítulo 1, verso 5. Deixa eu ver se é Lucas 5 mesmo, eu estou achando que eu errei. 15. Lucas 1, 15. Lucas 1, 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Claro que essa linguagem é uma linguagem que aponta para a grande obra que essa pessoa fará através do poder de Deus na vida dela. No caso de João Batista aqui, o texto é muito claro, ele seria nazireu desde o seu nascimento. E o nazireado era um voto, não precisava, mas ele seria como Sansão deveria ser. Só que Sansão, né, vocês sabem, né? Ele saiu quebrando o voto de nazireado dele por etapa, né? Ele quebra o voto de nazireado quando ele cobiça uma mulher de outro povo, depois ele quebra bebendo, depois ele quebra também o voto tocando em animal impuro. Então aí ele vai quebrando. Sansão ele vai caindo aos poucos. Já o João Batista não, João Batista ele é plenamente fiel àquilo que Deus tinha estabelecido. Aqui você vê Jeremias separado do ventre materno. Aqui você vê João Batista separado desde o ventre materno, consagrado ao Senhor. Aí você vê Paulo dizendo a mesma coisa. Paulo mostrando, olha, o Senhor já tinha uma obra na minha vida. Deixa eu perguntar a vocês uma coisa. Vocês acham que a salvação de vocês foi obra do acaso, foi? Ou isso tudo já estava determinado pelo Senhor? Nossa vida, irmãos, você pode observar que Deus vai conduzindo ela, todos os livramentos, tudo que Deus fez, desde o começo, né? Você vai ver a mão de Deus conduzindo tudo para a gente poder conhecê-lo, conhecer a verdade, conhecer a Cristo. Quando eu olho para a minha vida, o Senhor não permitiu eu morrer afogado, não morri não sei como, me afoguei num açude onde um colega meu morreu, colega meu de infância, a gente tomava banho nesse, lá chama de barreiro, né? Barreiro, o Matuto sabe o que é um barreiro. Um barreiro é um açude pequeno, só que o problema desses açudes é chamado de barreiro porque ele só tem barro embaixo. Até não é terra, não é duro embaixo, é só lama. Então aquela lama, se você pisar ali, você afunda na lama. E aí você morre afogado, porque não tem como você sair. E eu me lembro que eu desci, eu fui tomar banho no barreiro, não sabia nadar, e eu pisei assim um pouco e caí no buraco. Quando eu caí, eu não sei como voltei, mas voltei. Levei um choque no chuveiro elétrico, pegando nos fios encapados, eu fui mexer no chuveiro, todo molhado, a água caindo em mim, eu peguei ali e não fiquei colado, não morri, também não sei não, eu sei, agora eu sei, né? Eu não sabia, mas agora eu sei. Aí você vê todas as outras coisas, a sua família, a sua história, o seu sofrimento, tudo que você passou lhe conduzindo, as pessoas que Deus foi trazendo para perto de você, para falar do Evangelho, conduzindo para que você conhecesse a Cristo. Paulo, quando ele olhou para a vida dele, percebeu tudo que ele fazia de ruim contra a igreja, olhou para a sua história, ele como fariseu, ele vindo da tribo de Benjamim, a história da sua família. Quando ele fez toda essa análise, ele entendeu, e aqui ele diz claramente, ele diz, olha, aprove ao Senhor, quando porém é o que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Ele diz, ele me separou, me consagrou antes de eu nascer, e ele me chamou. Aqui é o chamado eficaz e o chamado para pastorear, para ser apóstolo. O chamado aqui ele tem dois significados. É o chamado para a salvação e é o dom do apostolado. Porque ele vai dizer aqui, ele me chamou com um propósito. Qual foi o propósito do chamado de Paulo? Foi só a salvação? Não, foi usá-lo. Foi usá-lo para revelar Jesus Cristo nele. Agora deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Qual é o chamado de Deus para nós? Tem muita gente que fica encucado com isso, né? Qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? Todos nós temos um mesmo chamado.
para a salvação, e todos nós temos o mesmo chamado, que é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é isso que Pedro diz? Pedro diz isso, que todos nós temos esse chamado, 1 Pedro 2,9. Se você quiser anotar, 1 Pedro 2,9, você pode ouvir, eu vou ler para você, que diz: vós, porém, sois raça eleita e sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está aí o nosso chamado. Todos nós temos essa vocação de fazer com que Cristo seja revelado em nós, pelas nossas palavras, que é a pregação do Evangelho, e pela nossa própria vida. Todos temos esse chamado. Embora tenhamos dons diferentes, e Deus vai nos usar conforme sua vontade, mas todos nós fomos chamados para Cristo ser revelado em nós, para que o mundo veja Cristo em nossas vidas. E Paulo diz: olha, ele me consagrou antes de eu nascer e ele me chamou. O chamado aconteceu ele já adulto, lá em Damasco. E o chamado foi para a salvação e foi para ele ser apóstolo. E aí ele diz, observe versículo 16: revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Só que Paulo, vamos ver aí como foi o chamado dele, para ele ser pregador. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9. Só ler um pedacinho com vocês aqui. Por que Paulo está falando isso, vocês lembram? Porque Paulo falou que era perseguidor, está falando da sua conversão, e vai falar da sua vida após a conversão. Por quê, irmãos? Para provar que o seu evangelho era o evangelho vindo de quem? De Cristo, e não de homem. Então ele está mostrando tudo isso para provar que realmente Cristo transformou a sua vida. Não esqueça desse detalhe. Atos capítulo 9, leia comigo, por favor, versículo 10. Vamos ler primeiro o verso 3, Atos 9, 3. Acompanhe comigo. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Não bebeu nada, não comeu nada. Continue comigo a leitura. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Será que Paulo tinha sido chocado com o encontro com Cristo? Estava orando, 3 dias sem comer e sem beber. Olha só a condição do homem. Aí ele orando, o Senhor diz a Ananias que já se revelou a Paulo sobre Ananias. Veja que o verso 2 diz: e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, olha aqui, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Eu li o texto e vocês perceberam que na atualizada não tem aquela frase que Jesus Cristo diz
duro é recalcitrar contra os aguilhões. Lembram? Tem Bíblias que trazem essa frase. Ah, de alguém aqui traz? Alguém tem a corrigida, a versão corrigida aqui? A sua é, Roberto? Traz. Qual é o verso? No verso 6, né? 5. Olha como está o nosso verso 5. Olha aí, capítulo 9, verso 5. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Na atualizada só tem isso. Então essa parte que tem duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, não tem na nossa atualizada. E agora? Pois é porque é o seguinte, algumas versões, existem vários manuscritos, que são chamados de originais. Alguns manuscritos trazem essa frase e outros não. Então quando você pega a versão atualizada, ela vai seguir os manuscritos que não trazem. A corrigida vai seguir os que trazem. Por isso que é bom às vezes a gente ter versões diferentes. Aí você diz: e agora? Será que é um erro na Bíblia? Não, não é um erro. É porque os que não trazem, a versão que segue os que não trazem, acredita que esse texto pode ter sido um acréscimo de algum escriba, de algum crente, que quando copiou, ele acrescentou isso daí. Tá? Tem também. Então, é porque é uma repetição, né? Na nossa tem, porque não é considerado, mas aqui é. Então, assim, isso não é nenhum problema. Só citei isso aqui porque o irmão colocou, que pode ser que você tenha uma versão diferente, na sua tem, aí você vai ver que eu não li, e vai. Mas isso não é nenhum problema, porque isso modifica o texto? Não modifica nada, o sentido do texto não é modificado nem prejudicado. Com essa frase: dura é recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, quanto mais você luta, mais preso você fica. Não dá para você vencer, você está lutando contra o próprio Cristo. Você está perseguindo. Veja que Jesus diz: Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então ele estava perseguindo a igreja, mas a igreja e Cristo são um só. Nós somos o corpo de Cristo. Perseguindo a igreja, ele estava perseguindo o próprio Cristo. O que é interessante observar, irmãos, é que a palavra de Cristo para Paulo foi uma palavra o quê? O texto nos mostra que essa palavra de Cristo, eu sou Jesus a quem tu persegues, respondendo Paulo, é uma palavra amorosa, é uma resposta amorosa, branda. Cristo em nenhum momento é duro com Paulo aqui, não. Ele fala com Paulo como quem já está recebendo Paulo como seu, como ele já realmente era dele. Era um momento de Cristo tratar com Paulo ali e ter um encontro salvífico com ele. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Então, observe que esse texto diz que... Aí você pode levantar a seguinte questão: peraí, pastor, por que Paulo não cita Ananias aqui na sua conversão, quando ele está escrevendo aos Gálatas? Ananias não foi importante? Não foi um instrumento usado por Cristo para orar por Paulo e as escamas dos seus olhos caírem e ele passar a ver novamente? Mas Paulo entende que quem estava por trás guiando Ananias e falando com ele era o próprio quem? O próprio Cristo. Até porque Ananias, como um homem, na sua visão, ele não queria nem ir. Não tem por que citar Ananias quando ele diz: o meu evangelho, ele é recebido diretamente de Jesus Cristo, porque a todo tempo Cristo dirige todas as coisas, e Paulo quer deixar isso claro. A sua conversão e o seu chamado veio diretamente de Cristo, como igualmente aconteceu com os outros apóstolos. Então a defesa de Paulo aqui é extremamente justa. Vá para o versículo, irmãos, 17, estamos caminhando para o final. Finalzinho do 16 e o 17, quando ele diz que Cristo era para ser revelado nele, fica claro isso para vocês? Paulo deveria revelar Cristo através da sua pregação e através da sua vida. Quando ele diz: para que o Filho seja revelado em mim. E ele diz mais aqui: para que eu pregasse entre os gentios. Ele está se referindo à ordem do Senhor desde a sua conversão. E no finalzinho ele vai dizer, do verso 16: sem detença não consultei a carne e nem o sangue. Então ele vai começar a falar agora sobre o que ele fez depois da sua conversão.
sempre defendendo de que o seu evangelho não tinha vindo de homem nenhum, até porque ele era perseguidor da igreja, nenhum homem teria condição de lhe persuadir, foi uma obra sobrenatural na sua vida, e agora ele vai dizer que até depois da conversão ele seguiu só. Então ele não aprendeu o evangelho de homem nenhum, foi Cristo que revelou para ele. Ele vai dizer aqui, no verso 17, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Isso aqui não é relatado em Atos, viu, irmãos? Em Atos dos Apóstolos não é relatado que Paulo foi para a Arábia. Mas a Bíblia, Paulo diz aqui, Lucas, ele quando está narrando lá em Atos, foi Lucas que escreveu Atos, né? Então quando Lucas está falando da conversão de Paulo, ele vai dizer que Paulo, depois da sua conversão, ele foi ameaçado de morte, ele teve que fugir de Damasco descendo por um cesto, e depois já conta Paulo, já coloca Paulo lá em Jerusalém. Há um hiato aí, ele pula de Damasco para Jerusalém. Já aqui Paulo diz não, que de Damasco ele foi para a Arábia, voltou para Damasco e depois é que ele foi para Jerusalém. A pergunta é, por que Lucas não fala, da Arábia, né? Por que Lucas não fala da Arábia? Então, se Paulo saiu de Damasco e foi para a Arábia, por que Lucas não fala disso? Os estudiosos acreditam que é porque Paulo não foi evangelizar na Arábia. E Lucas estava focado apenas em relatar as obras dos apóstolos em relação à evangelização, o crescimento da igreja. Então, Paulo, quando ele saiu de Damasco, ele diz, eu fui para a Arábia é deserto. O que é que ele foi fazer na Arábia? Estudar, esfriar a cabeça, orar, entender, fazer a ponte, as ligações, meditar entre o Antigo Testamento e Cristo. Paulo passou mais ou menos o quê? 3 anos, entre a Arábia e Damasco, para depois ir para Jerusalém e ver pela primeira vez Pedro. Então ele tenta mostrar tudo isso para provar que ele não foi nenhum homem que deu a Paulo o evangelho, não. Ele está mostrando claramente que foi uma obra de Deus, sobrenatural na sua vida, que ele é um apóstolo genuíno e que o seu evangelho é o evangelho genuíno, é o evangelho de Cristo. Amém? Está claro isso para vocês? Então veja que a Arábia, ele foi para meditar, foi um retiro espiritual de Paulo, e ele vai dizer no verso 18, olha, decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém. Não se sabe se era 2 anos e pouco. O judeu, ele costuma usar o número inteiro. Ele não vai dizer 2 anos e alguns meses, como nós falamos. Pode ter sido 2 anos e alguns meses, pode ter sido o ano inteiro e um pedaço de cada ano. Então ele vai dizer, depois de 3 anos, eu subi para Jerusalém, e ele subiu com um propósito. Qual foi o propósito? Conhecer quem? Pedro. Ele ficou na casa onde Pedro estava hospedado, e ele passou 15 dias com Pedro. Imagine fazendo o quê? Aprendendo sobre o Jesus histórico. Provavelmente nesses 15 dias Paulo ouviu Pedro falar sobre a vida de Jesus e os ensinamentos de Jesus. E provavelmente Pedro também ouviu toda a história da conversão do maior perseguidor da igreja. Era tão sério, irmãos, que as pessoas tinham medo de que se Paulo estava fingindo ou não para querer pegar os crentes. Tão terrível era Paulo como perseguidor da igreja. Então, quando ele diz aqui, permaneci com ele 15 dias, verso 19, e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Paulo, ele faz questão de dizer quem é esse Tiago, porque tinha 3, né? Tinha Tiago, irmão de João, lembram? Filho de Zebedeu, que tinha morrido pela espada por Herodes. Tinha outro Tiago, que era outro apóstolo, filho de Alfeu. Então tinha 2 Tiagos como apóstolos. E tinha Tiago, irmão do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 13. Deixa marcado aí em Gálatas, a gente vai voltar para a gente encerrar. Mateus, capítulo 13. Esse Tiago aqui é irmão de Jesus. Ele não era um dos 12. Até no começo ele não era nem crente. Depois é que ele se converte. O Senhor aparece para ele depois da ressurreição
e ele está no meio da igreja que está orando lá em Atos, capítulo 1, verso 14. Lá no cenáculo. Ele está no meio daquelas pessoas lá. Ele se converte com a morte e ressurreição do Senhor. Então veja aí, Mateus 13, versículos 55 e 56. Não é este o filho do carpinteiro? Quando Jesus é rejeitado em Nazaré. Verso 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago? Olha só, Tiago, provavelmente o mais velho, José, Simão e Judas. Quando eu digo mais velho, depois de Jesus, tá? Verso 56. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Escandalizavam-se por causa de Cristo, né? Então, esse Tiago aqui, os católicos, eles dizem que Jesus não tinha irmão. E se tinha irmão, era filho de José com outra mulher. Veja só. Ou então, eram primos. Os católicos vão defender isso para defender a virgindade de Maria. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que a mãe se chamava o quê? Maria, muito claro. Diz que esses filhos é de uma só mãe. Jesus é o primeiro e Maria era virgem. A gestação de Cristo, ou melhor, a concepção, né, de Cristo é miraculosa, não o seu nascimento. Seu nascimento é normal, né? Ele nasce normal como qualquer outra criança, parto normal. Não houve nenhum milagre no parto. Houve um milagre na concepção, né? Em ser gerado. Ele foi gerado pelo Espírito, por homem nenhum. Mas o seu nascimento foi parto normal, nasceu ali, tá, no lugar onde ficavam os animais, uma gruta, provavelmente ali onde ficavam os animais. O lugar onde se colocava a comida dos animais, onde a parede era cavada, foi ali a manjedoura dele. Eu sei que vocês têm uma ideia da manjedoura, um negocinho de madeira, né, bonitinho, com palha. Não foi nada disso não, tá? A manjedoura provavelmente foi um buraco na parede, que eles cavavam, numa gruta, onde eles colocavam comida para os animais. Foi nesse tipo de manjedoura que ele ficou. Não aquela manjedoura que faz os presépios de Natal, tá? Não foi aquilo não. Outra coisa que eu vou dizer para vocês, não tinham os reis magos também não, tá? Os reis magos não estavam não. Na manjedoura só foram os pastores de Belém. Estou chocando vocês, né? E os reis magos, pastor, onde é que vão? Quando os reis magos chegam, eles já estão onde? Em casa. Eles já estão em casa. Ele não está mais na gruta lá na manjedoura não. Quem visitou ele no dia em que ele nasceu foram os pastores que tiveram a revelação dos anjos. Os reis magos vieram chegar bem depois. Já estavam em casa, o menino já estava maior. Diga, irmão Roberto. E também não eram reis, né? Pois é. Então, essas coisinhas só para vocês entenderem melhor. Mas veja, o que eu queria chegar aqui é o seguinte, é que ele era irmão, filho de Maria, era irmão por parte de mãe. Mas as pessoas não sabiam que Jesus tinha nascido pelo poder do Espírito Santo, então achavam que José era o seu pai legítimo. Por isso que diziam, estão aqui os seus irmãos, suas irmãs vivem no nosso meio, teve mulheres também. Então Maria teve vários filhos, não há nenhum problema com isso, porque não é ela quem salva é Cristo. Mas essa ideia da virgindade é para tornar ela ainda mais pura e mais santa. Foi uma mulher de Deus, claro, usada por Deus, mas o Salvador é Cristo. Então veja, irmão do Senhor, versículo 20. Paulo, quando termina os 15 dias, Paulo vai embora. E o texto de Atos vai dizer que ele vai embora porque os judeus, inimigos de Paulo, sabiam que Paulo estava lá em Jerusalém e estavam planejando matá-lo. Ele não diz isso aqui, mas quando você vai ler Atos, vai dizer o texto, Lucas vai narrar que os judeus sabem que Paulo está em Jerusalém e vão querer matar Paulo. Aí os irmãos descobrem e para proteger Paulo, pedem para Paulo sair, levam Paulo para Cesareia e depois Paulo vai para Tarso, daqui dessa visita de Pedro. Veja o que é que ele vai dizer aqui no versículo 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Síria e Cilícia. Então ele cita Antioquia, que era a cidade mais importante da Síria, e Tarso.
que é a cidade mais importante da Cilícia. Agora, por que ele coloca primeiro Síria e não Cilícia, já que ele foi primeiro para a Cilícia? Alguns acham que por uma questão geográfica. Primeiro vem a Síria, depois a Cilícia, indo a pé. Então Paulo, ele diz aqui no verso 22, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia. Não deu tempo dele visitar as igrejas que estavam em Cristo. As igrejas da região não deu tempo dele conhecer. E ele diz mais, mas ouviram somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. O evangelho de Paulo é puro. É o mesmo evangelho que ele procurava destruir, era o evangelho que ele pregava. E por isso ele era perseguido. Por isso ele era perseguido. Porque era o mesmo evangelho. Se não fosse o mesmo evangelho, ele não era perseguido. O evangelho que ele perseguia, ele se tornou pregador dele, estava sofrendo por ele. Verso 24. As pessoas glorificavam a Deus por causa da grande obra que Deus fez na vida de seu servo Paulo. Então Paulo prova que era perseguidor, diz que houve uma conversão tremenda, sobrenatural, e como ele agiu depois de ter sido convertido, para provar que o seu evangelho era o evangelho genuíno. E para dizer aos Gálatas, se vocês deixam esse evangelho que eu preguei para vocês, para abraçar outro evangelho, vocês serão amaldiçoados como esse outro evangelho, falso evangelho é. É maldição. Por que maldição? Porque eles vão estar perdidos. Porque eles não serão salvos. Você só é salvo se você conhecer o verdadeiro evangelho, que é Cristo. O que passar disso, já não é mais dele. Então, meus queridos irmãos, eu quero encerrar agora, só pedindo para vocês olharem novamente para o versículo 20 do capítulo 1. E prestarem atenção numa palavrinha que Paulo vai dizer aqui. Gostaria que vocês tivessem essa percepção. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Diante de Deus. Paulo, na maioria das suas cartas, ele vai usar esse termo, diante de Deus. A concepção de Paulo em relação à presença de Deus, a sua vida. Paulo era um homem que vivia com essa concepção de que ele estava sempre na presença de quem? De Deus. Sempre Paulo buscava essa presença e vivia nessa presença. Ele era dominado por essa consciência genuína e sobrenatural de viver na própria presença de Deus. Olha o entendimento de servir a Deus de Paulo. Até para falar sobre isso e dizer que estava falando a verdade, ele diz, Deus é minha testemunha. Eu estou na presença dele. Ele está comigo. Amém? Isso nos faz lembrar. Eu estava vendo, o irmão Flávio mandou um vídeo de um pastor falando de um determinado homem. Eu não me lembro do nome. Acho que o irmão Spencer viu também esse vídeo. Esse homem era um missionário, né? Foi um missionário e ele estava no leito de morte e chegou um colega para visitá-lo, um outro pastor para orar por ele. Ele já estava morrendo. Ele deitado naquela cama, não conseguia mais falar direito, mas baixinho, ele pegou no braço daquele pastor que estava sentado do seu lado. Eu espero que eu esteja contando aqui de modo correto o testemunho que eu vi. Aí aquele pastor ali no leito da morte, né, velhinho, estava ali, cansado já, ele falou baixinho, pegou no braço do pastor que estava ao seu lado e falou baixinho que eu sou de Cristo, né? Eu sou dele, né? Falou baixinho, eu sou dele. É como se ele estivesse dizendo, olha, eu estou seguro, porque pertenço a ele, eu sou dele. Ficou quieto, só falou isso, deu mais um tempinho, aí depois ele pega no braço do pastor de novo e diz, ele também é meu. Ele também é meu. Então, aquele pastor estava explicando que aquele homem de Deus,
ele fez questão de dizer que era dele, mas que Cristo também, que ele era de Cristo, mas que Cristo também era dele, para mostrar que nessa vida nós podemos perder tudo. Nessa vida tudo vai passar. A nossa saúde vai passar, a nossa beleza vai passar também, né? As coisas materiais vai passar, a força vai passar, mas para aqueles que são de Cristo e que têm a Cristo, jamais se separarão dele. Amém? Nem a vida, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então, presença de Deus, que o Senhor nos dê graça para termos essa consciência da sua presença e vivermos realmente na sua presença. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus pela sua palavra.